Olá, estamos iniciando uma nova temporada do programa E-Negócio aqui pela Vale TV, pelo canal 14/6 da NET e para todas as plataformas digitais. Na verdade, eu estava com uma saudade de poder ter a companhia semanal de cada um de vocês e eu preparei para que esse ano seja maravilhoso, trazendo informações, conteúdo relevante e, de repente, uma picada de alegria e de muita felicidade. E hoje não pode ser diferente, porque vamos iniciar essa terceira temporada com um assunto que é muito interessante. E a minha convidada é a psicóloga Jaqueline Schneider. Fique conosco, porque nós já voltamos. Jaqueline, obrigado por ter aceito o meu convite para participar do programa E-Negócio dessa noite. Obrigada, Jorge. É sempre um prazer estar aqui contigo. Te acompanho já há tempo, né? Mesmo antes do E-Negócio. Então, estamos muito juntos bom hoje. Estar aqui. Estamos juntos. Olha, vamos lá. A pauta vai ser muito interessante, até porque mês das mulheres, Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E uma das coisas que eu gostaria muito de discutir com a Jaqueline é justamente pensando nas mulheres. Sites de relacionamento, que é um negócio assim que pode, no primeiro, dar um susto ou mexer um pouquinho também com aquela coisa que cada uma sabe o que sente. Tu acha que é uma boa pauta? Eu acho uma pauta bem interessante. Então vamos começar. E aí, por exemplo, eu estou numa situação e agora vou para um site de relacionamento e para mim poder me colocar, para ser visualizada, eu tenho que decidir de clicar e pagar. O que uma mulher pode estar sentindo ou o que ela espera sentir a partir desse clique? Bom, vamos pensar assim que a gente pode ter várias situações aí, né? É claro que todo mundo que vai lá e clica e entra num perfil, faz um perfil, entra num aplicativo, num site de relacionamento, é uma pessoa que está em busca de alguém. E vê ali uma possibilidade, uma alternativa, um lugar para poder fazer isso, né? Eu penso assim que esses espaços são uma ferramenta para isso, né? Não são o único espaço, mas são uma ferramenta, né? E hoje tem muitas mulheres que buscam, até por uma questão assim, mas onde que eu vou para conhecer pessoas, né? Se a gente pensar no tempo, sei lá, das nossas mães, né? Tinha os bailinhos, né? Era mais comum esse tipo de espaço, né? Hoje, não é que não tenha, até tem, né? Perto da onde mora minha mãe, na Vila Nova, tem Palestrina. E lá tem bailinhos nos finais de semana, bem concorridos até, né? Por uma população que tem um pouco mais de idade, assim, em geral já passou dos 50, né? Pelo que eu visualizo quando eu vou lá, mas é muito movimento, né? E talvez sejam pessoas que não tenham nos aplicativos a alternativa. Mas muitas mulheres não vão nesses locais. Elas acham mais exposição ir num local assim do que estar num aplicativo de relacionamento, né? Um aplicativo de relacionamento, se a gente pensar bem, também é uma exposição. Um dia um conhecido disse para mim assim, não, mas tu tem que te produzir, te cuidar, porque afinal de contas tu tá na prateleira. Eu disse, como assim? Na prateleira, né? Se prateleira para produto, né? Não, mas não sei o que, tem que se mostrar e coisa e tal. Então, eu fico pensando, óbvio que não é uma prateleira, mas é uma exposição, né? É uma exposição, é uma oportunidade. Eu tenho ali um repertório de pessoas, no caso das mulheres, que estão procurando homens de homens, né? Para mim escolher, posso conversar com mais de um. Mas eu não posso esquecer que do outro lado também é assim. Os homens também têm várias mulheres ali no aplicativo à disposição e também podem conversar com mais de uma. E isso pode gerar vários tipos de situação, né?
Então, assim, eu conheci mulheres que entraram, daí se interessaram por alguém, começaram a conversar. E aí, assim, a tendência foi assim, não, eu estou interessada, então agora eu já nem converso mais com ninguém, é só com este. E daqui a pouco a conversa parou, a pessoa não respondeu mais, sumiu. Né? E a pessoa ficou pensando, tá, mas o que houve? O que eu fiz de errado? Pois é, exatamente, o que eu fiz de errado? Porque, olha, a gente sabe de tudo. É que assim, às vezes não fez nada de errado, né? Mas é que tem essa questão que tem muitas pessoas à disposição. Às vezes não fez o que a outra pessoa queria que fizesse. Exatamente, pode Aí ter vem sido isso. Os objetivos, né? interesses também, daqui um pouco não. Pensa assim, é um espaço onde as coisas parecem um pouco mais descartáveis, porque ali nesse espaço, aquilo que a gente tem do outro num primeiro momento é muito superficial, né? Então, assim, é o social, né? É a aparência, é aquilo que eu me permiti mostrar, o que o outro mostrou, que ainda tem essa questão, né? A gente nem sabe se aquilo tudo é verdade. Claro. Né? Então, a gente vai precisar, em algum momento, dar um passo seguinte e encontrar essa pessoa pessoalmente. A gente não se libera disso, do pessoal. Né? E aí vem a frustração. Muitas vezes. Aí às também, vezes vem né? a frustração, mas até antes disso, na conversa. Às vezes a pessoa tem uma conversa que não agrega, Que não agrega. que não interessa. Jaqueline, mas tu sabe que para chegar a esse ponto, bem antes, isso tem um movimento na cabeça muito grande. Primeiro porque a gente pensa assim, puxa vida, e se a minha vizinha de repente está também num negócio desse, a fulana está lá, olha que ela está procurando uma pessoa, está procurando um namorado, está procurando um homem para qualquer coisa, tem esse movimento também da pessoa se julgar precipitadamente, pensando de que de repente aquilo ali é errado. Tem disso também, né? Tem, Jorge, eu já ouvi de tudo, assim. Tem pessoas que dizem pra mim, mulheres, né? Que nós estamos falando das mulheres. Tem mulheres que dizem pra mim assim, Deus me livre, não vou entrar em site de relacionamento, parece que eu tô desesperada. Né? Mas ela quer encontrar alguém. Né? E aí ela se vê meio que sem opção, né? Porque ela não sabe bem que movimentação ela vai fazer, então como que ela vai fazer para conhecer alguém? Mas ela resiste, porque tem isso, né? Parece que eu tô desesperada, né? Ai, e realmente, o que os outros vão pensar de mim? Isso. Porque eu sei de um monte de gente que tá lá, né? Então tem essa questão, né? Então, é uma ferramenta, e eu vou te dizer assim, ó, pode ser uma ferramenta bem útil, desde que a mulher saiba o que ela quer. E se a mulher está bem com ela mesma. Né? Porque, Posso assim, te fazer uma pode, pergunta já, claro. se dizendo assim, para uma mulher inteira, Tá. que tem uma cabeça formada, o que ela precisa, ou o que ela tem realmente para poder dizer, isso aqui pode ou não, esse caminho não me serve, vamos dizer assim. Ela já tem essa formação do que ela está procurando. Tá. Né? Mas o que precisa, vamos dizer, para ela dar esse próximo passo, sabendo que naquele momento ela acessou e vai começar a cair um monte de gente querendo conversar, início de conversa, assim. Como é que ela lida com 10 pessoas solicitando para conversar com ela imediatamente? Bom, ela sempre pode aceitar ou não, né? Também. Porque ela também vai, antes de aceitar, olhar o perfil da pessoa e ver se tem a ver. A questão é que se ela é uma pessoa que está bem, que está inteira, se sente segura, sabe do valor que ela tem, ela não está procurando qualquer pessoa. Ela tem um perfil que ela estabeleceu para ela. Não só de aparência física, não só de condição socioeconômica, mas também de valores, de interesses, né? De coisas para partilhar. Então ela vai buscar a partir disso. Óbvio, essas mulheres elas também vão aprendendo a fazer o seu próprio perfil, né? Porque na coisa do não se expor, né, que não funciona, se tu não expõe nada, tu não vai atrair nada. Claro. Agora, dependendo do que tu vai expor, tu também vai atrair um determinado tipo de pessoas, né? Se para ti serve qualquer um, tu vai atrair qualquer um. Né? Agora, se tu for determinando o que te interessa, e assim, eu até ouvi uma vez alguém dizendo assim, bah, não aguento essas pessoas que botam assim, não quero isso, não quero aquilo, não quero não sei o que no perfil, já nem dá vontade de conversar.
Lembra de um programa que existia na televisão que dizia o seguinte: olha, eu sou uma pessoa que gosto de dançar, gosto de passear, gosto de ir na cozinha, gosto de tudo, né? E estou procurando alguém assim. É mais ou menos essa coisa que acontece dentro do mundo digital. Mas o que nós estamos querendo, assim, num papo muito legal, é dizer que isso não é pecado, fazer esse tipo de acesso. Porque muitas vezes as pessoas se culpam por isso, né? Exatamente, as pessoas se culpam e elas se rendem por achar que é a única opção que elas têm, ou que talvez seja a melhor opção que elas têm, ou a única chance que elas têm. E aí elas se culpam por estarem fazendo aquilo que em outros momentos elas já condenaram de outras pessoas, né? Mas não, é isso que eu estou dizendo. É uma ferramenta, por que não? Porque não pode se permitir, só que tem que saber aonde está pisando, né? Precisa ter cuidado, precisa ter essa assertividade, né? Eu estou buscando alguém, é alguém que tem esse tipo de perfil, né? Porque vai ter que conseguir fazer um filtro. Entrar só com a ideia assim, eu preciso arranjar alguém para mim, não vai funcionar, né? Mas isso também a gente escuta, né? Claro que sim. Só que assim, a pessoa que não está bem com ela mesma, ela vai sofrer muito. Com certeza. Ela vai sofrer muito. Mas não dá match com ninguém, né? Ou, nossa, eu me interesso, tento conversar e, né, não tenho retorno. O que será que está acontecendo? A tendência é ela logo pensar que ela está com defeito, está quebrada, tá ruim, não é atraente o suficiente, né? Então, a pessoa tem que estar bem. Senão pode ser uma armadilha e não uma ferramenta. Pois né? Isso é uma coisa também que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque eu até estava dando uma olhada assim, essa coisa de se aproximar, muitas vezes se chama os tal de predadores, né? Sim. Sexuais. Sim. Que pode, através desse tipo de ferramenta, tentar se aproximar, além de outras tantas coisas que a gente já sabe que já é bastante noticiado. Sim. Então, precisa sim ter esse cuidado muito grande para que isso não aconteça. Mas, pessoal, voltando para vocês dizer assim, ó, não pensa que é só para as mulheres, viu? Porque os homens, se a gente fosse falar no mês dos homens, mesma coisa. Os homens entram achando que pode tudo e, na verdade, o sentimento é o mesmo. Que a Jaqueline, como psicóloga, ela sabe, o pensamento humano não é muito diferente um do outro, né? Os sentimentos, depende muito de como tu vai sentir. Mas para os homens, tá? É muito parecido com tudo que nós estamos falando. E por que eu trouxe esse assunto em pauta para nós conversarmos? É justamente para poder começarmos o ano, porque quando se faz a virada de ano, a pessoa lança alguns propósitos. Sim. E através disso, bom, esse ano eu vou fazer isso, e de repente vou querer encontrar o meu príncipe encantado. E aí precisa de uma coragem, precisa antes de se preparar para poder fazer isso. É verdade, né? Precisa se preparar. E assim, quando a gente fala a mulher que está bem, né? É a mulher que está inteira e ela consegue ficar bem sozinha. Né? Então, assim, buscar um parceiro vai ser uma escolha, não tanto uma necessidade. Né? Porque assim, quando é necessidade, eu vou me atirar. Daí a tendência é assim, o primeiro que me der atenção, porque daí é a pessoa que está mais carente, né? Primeiro que me der atenção, eu me jogo. E ele não tem nada de príncipe encantado. Só parece num primeiro momento. Porque num primeiro momento, isso todos nós fazemos. A gente está conhecendo alguém, o que a gente faz? A gente mostra o que a gente tem de melhor. A gente acha, às vezes, até o que a gente acha que o outro está esperando. Né? A gente vai se... Tá? Mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é 100% ok. Jaqueline, eu vou querer retomar esse assunto logo na sequência do programa, porque realmente ninguém é 100%, e se não tiver todos esses cuidados, é sujeito de tomar a bola nas costas, né? E aí a frustração ser maior. E, de novo, a Jaqueline vai poder nos ajudar a explicar como é o funcionamento. Fique conosco, porque nós já voltamos. Quando
o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa É Negócio desta noite, tendo como convidada a psicóloga Jaqueline Schneider, aqui mesmo de Novo Hamburgo, e nós estamos falando sobre o site de relacionamento. E antes da chamada para o intervalo, ela me falou alguma coisa que eu achei muito interessante, porque a abertura do programa foi quando a pessoa decide dar um clique para poder, estou agora dentro do site. Mas também acontece, Jaqueline, que essa decisão ela pode ser muito tranquila quando a mulher está bem, em todos os sentidos. E eu gostaria então que tu pudesse falar a respeito um pouco disso. Como a gente tinha falado antes do intervalo, né? Quando a mulher está bem, ela tem plenas condições de se satisfazer com atividades que ela também faz sozinha, faz com amigas, ela tem uma diversidade de atividades e de coisas que ela vai fazendo que não necessariamente envolvem ela ter um parceiro. Ela está bem com ela mesma. Ter um parceiro passa a ser uma escolha, não uma necessidade. É uma necessidade para muitas mulheres, porque isso é uma coisa com a qual a gente cresceu culturalmente. Tá? Eu lembro de uma pessoa que me contou que ela era de uma família de, sei lá, eles tinham mais de 10 irmãos, eles eram. Todos esses irmãos, só 3 eram mulheres. Os pais, a mãe era uma dona de casa, o pai era uma pessoa que tinha um serviço público, mas tinha uma mente muito empreendedora. Então ele foi conquistando bens, ele foi comprando negócios ou parte de negócios. E aí quando ele envelheceu, ele distribuiu isso para os filhos, mas só para os homens. Porque afinal de contas as mulheres iam casar e os homens iam manter elas, né? Então, isso é uma mentalidade que vem de muito tempo, é uma mentalidade antiga, né? Mas que ainda reverbera um pouco na cabeça de algumas mulheres. Então, assim, a mulher se separa hoje e diz assim, tá, mas e aí? Não achou ninguém ainda para ti? Não arranjou ninguém para ti? Né? Isso é uma cobrança E aí terrível, fica uma coisa né? tipo assim, meu Deus, ninguém me quis, será? Né? Isso aí, nossa senhora. Eu sou menos porque eu não tenho um parceiro masculino comigo? Né? Inclusive, algumas pessoas dizem, não é bom para uma mulher ficar sozinha. Gente, por que não? Né? É uma paz, né? Eu diria, é uma Como diria paz. assim, antes E ela do tem que preço. Antes só do que mal acompanhado, né? Exatamente, né? Mas assim, para muitas pessoas, esse ditado é o contrário. Antes mal acompanhado do que sozinha, né? Deus o livre, alguém me vê sozinha. Ou até, antes disso, né? Pessoas que estão num relacionamento muito ruim, mas que insistem ali porque elas não conseguem se ver sozinhas. É melhor assim do que eu estar sozinha. Não consigo imaginar como vai ser se eu estiver sozinha. Claro que isso aí envolve outras tantas coisas. Claro. Conveniência, vamos dizer assim. Também. Medo demais. Medo, exatamente. Mulheres assim que não se prepararam para viver, né? Porque assim, tem pessoas que ficam num relacionamento ruim por conta, assim, de uma dependência, às vezes até financeira, Claro. né? Claro. Mas, gente, elas levam anos nisso. Por que então não se preparar? Se eu não sei fazer nada, eu não tenho como me sustentar, então nesse tempo que eu estou pensando que isso está ruim, por que eu não posso fazer um movimento nesse sentido? Né? Eu vou me instrumentar então. Né? Veja que coisa interessante, porque como a gente tem um papo assim solto, né? A gente entra por alguma coisa e cai em outra. Sim. Mas tu sabe que esse negócio é muito interessante porque eu acredito que tanto homens como mulheres, mas vamos passar a falar especificamente das mulheres, devem muitas estar vivendo essa situação.
E aí? Possível. Não, eu imagino que sim, porque a gente está vivendo aí, a gente sabe do que acontece. Lamentavelmente é assim, as relações hoje são muito, às vezes, até superficiais, vamos dizer, descartáveis muito facilmente. Mas aqueles que já levam e já têm muito tempo, já filhos e tudo, fica sempre um pouquinho mais difícil e o medo vem. Então eu queria que tu falasse a respeito também, porque se a mulher hoje, se ela vê e ela que está morando com alguém, está vivendo com alguém, casada, ela deve estar escutando com as amigas que existe site de relacionamento, muitas vezes. Sim. Mas ela se mantém ali achando que se qualquer passo fora que ela dá pode complicar. Não pode complicar, não. Ela não vai ter a segurança que ela tem, mesmo sendo ruim o relacionamento. Então eu acho que antes de ela pensar em qualquer outra coisa, ela precisa se preparar. Exatamente. E como se faz isso aí? Agora porque eu vou querer saber. Como se faz isso? Pois é, né? Autoconhecimento, sabe? Autoconhecimento é uma coisa que muitas pessoas não têm. Né? Eu vejo assim que as pessoas mais jovens, elas estão buscando isso de uma forma um pouco mais assertiva do que as pessoas que já têm um pouco mais de idade, né? Então eles buscam de diversas formas, assim. Tanto na prática de alguma coisa como meditação, vou fazer yoga, que são coisas assim um pouco mais para dentro, né? De autoobservação. Buscam terapia, né? Muito mais do que as pessoas mais velhas, né? E no sentido assim, de buscar se conhecer, de descobrir porque tem coisas que estão fazendo de um determinado jeito, que estão vendo que não está bem, né? E que gostariam de fazer diferente. Então, assim, e a terapia é um espaço justamente para isso também, né? Depois de muito tempo eu escutei uma pessoa essa semana me dizer assim, pois é, eu relutei em vir no psicólogo porque eu achava que era coisa para louco. Nossa, né? Um preconceito que há muito tempo eu já não ouvia mais, né? Então, assim, não é mesmo um espaço para loucos, né? Mas tu falaste até nessa dependência financeira, passa por isso que tu está dizendo, uma dependência às vezes é emocional também, porque também. Ela não consegue se imaginar dentro daquele núcleo, porque a cabeça dela não funciona para isso, e aí entra de novo. Mas é isso, né, Jorge? A mesma coisa que a gente falou da questão dos sites de relacionamento. O que é uma mulher inteira? Uma mulher inteira é uma mulher que olha para ela e ela entende qual é o valor que ela tem. Este valor não depende do olhar do outro. Esse valor não depende de alguém elogiando ela. Esse valor não depende de alguém dizendo assim, eu gosto de ti, eu te admiro. Claro que isso é bom. Isso é muito bom. Todo mundo deseja isso. Todo mundo deseja ser olhado, todo mundo deseja ser visto como alguém singular. Isso até é uma coisa incoerente com o site de relacionamento, né? Porque daí tu entra, tu vai ser vista como uma massa, né? E tem muitas mulheres, né? Eu vou lá no site olhar mulheres, né? Eu não vou lá olhar uma Jaqueline. Né? Então, assim, eu tô me colocando num lugar onde eu já, de saída, não sou vista singularmente, né? Então, nesse lugar eu preciso me destacar. Agora, essas questões, assim, a mulher que está insegura, a mulher que não se vê com valor, que acha que precisa, vamos dizer assim, não, eu só tenho valor se eu tiver conquistado um homem do meu lado, né? E isso vai deixando as mulheres, sim, dependentes dessa situação, de precisar ter alguém, né? Não sei se eu estou indo naquilo que tu estava... Estou só te ouvindo e muito impressionada, porque é mais ou menos isso, viu? Às vezes tem coisas que a gente escuta e faz uma reflexão na hora, porque é exatamente isso. A grande dúvida que acontece é de que forma eu posso resolver aquilo que está mal na minha vida. E aí vem os caminhos que a gente está hoje colocando dessa maneira, porque pegamos o gancho do site de relacionamento e caímos lá numa outra ponta, mas que só faz ou só entra num negócio desse quem está procurando algo. Exatamente. E assim, ó, a gente tem que cuidar para não estabelecer com preconceito de maneira alguma. Porque assim, tá tudo bem, sabe? A questão é que assim, a pessoa precisa saber onde ela está se metendo, né? Ela precisa saber por que ela está se metendo ali, né? Porque aí ela tem chance de conseguir aquilo que ela está procurando.
Quero fazer uma parte, até porque, como a Jaqueline falou no início, do tempo dos bailes, aquela coisa assim, nós somos dessa época que tu ia numa reunião dançante, aí tu ficava lá 3 horas observando uma moça para poder dançar, e daqui a um pouco tu disse, agora eu vou. E, na verdade, quando tu ia, já tinha ido alguém lá e... Então, não é diferente, porque hoje, quando tu vai num restaurante, tu vai num barzinho, tu encontra grupos de homens e grupos de mulheres sentados conversando. Ali pode ser uma grande oportunidade, mas também não muito diferente do que um site, porque tu está vendo apenas aquele primeiro momento. Exato. O cara, se der um cutucão, tu até fica todo entusiasmado, mas tu não sabe o que virá depois. Por isso que eu acho que a gente não está criando nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, nós queremos que isso seja muito natural e espontâneo. E a tua fala nesse sentido de ser inteira é fundamental. Jaqueline, tu sabe que eu sou um amigo teu de longa data e tenho uma admiração muito grande por tudo que tu falas, pela tua coerência sempre que tu coloca para nós. Eu tenho certeza que a nossa audiência gosta muito de te ouvir. Afinal de contas, tu já esteve aqui comigo uma outra vez também, Verdade. Né? Falando de um assunto extremamente delicado, mas eu acho que nos saímos muito bem. O que tu teria para dizer, por exemplo, enxergando uma mulher que está hoje numa situação de relacionamento, eu vou te fazer uma pergunta de pronto, tá? De relacionamento, e até chegar no ponto de dizer assim, bom, agora eu fiz tudo que tinha que fazer, agora eu vou para cá, vou para o site de relacionamento, porque eu tentei isso, ou fiz isso, que deu certo e eu estou pronta. Tem alguma orientação que se pode dar assim de pronto? Para ela entrar no site de relacionamento? Não, ela está no relacionamento, está no relacionamento que não está fácil, mas que ela um dia já ouviu falar do site de relacionamento, ela tem que passar por algumas coisas. Eu diria assim, eu acho que é uma coisa muito ruim quando a gente está num relacionamento, não está satisfeito com o relacionamento, isso eu falo de um modo geral, não é só as mulheres, né? Eu estou insatisfeito com o relacionamento, acho que tem que haver a tentativa de resolver isso ali com aquele parceiro, porque afinal de contas, bem ou mal, é o parceiro que foi escolhido, né? Então, vamos resolver a questão aqui, né? Não tem jeito, a gente tentou, a gente conversou, então vamos optar por, né? Agora, o que eu vejo muito acontecendo? Não tá bom, mas eu também não sei como é que eu vou fazer. Aí eu vou dar uma espiada num site de relacionamento, né? E assim, homens e mulheres casados ou com relacionamentos, até não são casados ainda, mas tem um relacionamento estável com uma namorada, um namorado, estão lá, biscoitando no site de relacionamento, né? E às vezes cai alguém na rede, né? Garimpando, né? E às vezes, né, cai alguém ali, né? Então, muitas vezes é só uma coisa assim, não, é só brincadeira, né? Mas geralmente não dá. E aí, e às vezes se transforma numa coisa além da brincadeira. E eu vou ter que resolver o relacionamento que eu tenho aqui de qualquer maneira, de uma forma muito mais complicada. Com certeza. Né? Então, sempre é melhor, sabe, assim, a honestidade, né? Vamos resolver a coisa aqui. E aí, bom, aí parto para a próxima, se eu quiser uma próxima. Perfeitamente. Se eu quiser. Se tu quiseres, né? Jaqueline, sempre é muito bom poder te receber aqui no programa, podendo falar de assuntos tão pertinentes do dia a dia de todos nós. Por isso que eu estava dizendo, homens, não se preocupem que o momento nosso vai chegar e não é diferente. Todo mundo vai lá e dá pitaco, acha-se, agora eu vou sair maravilhosamente bem. Engana-se também muitas vezes. E eu te gostaria, além do meu agradecimento, te pedir as considerações finais e já deixando um engate para um próximo programa, porque a gente certamente vai ter um outro assunto muito interessante. Ok. Bom, eu acho que em relação a isso, né, eu acho que, eu até repeti, acho que mais de uma vez, então assim, site de relacionamento, desde que a gente saiba o que a gente está buscando, por que a gente está indo lá, quem a gente é, né, que tipo de pessoa a gente gostaria de ter conosco. Pode ser encontrado e pode ser que não, pode ser que a gente se decepcione muito, né? Então assim, não é uma certeza, né? Acho que vale pensar em outras
outras formas de conhecer pessoas, participar de grupos e buscar atividades. Os sites de relacionamento, né, as coisas virtuais, elas se prestam muito bem para pessoas que são mais tímidas, né, que tem preguiça até às vezes de sair, de buscar, falta de disposição, mas assim, ó, o momento de sair vai chegar, de qualquer forma. Né? Mas se eu perguntar para uma mulher, ela vai dizer, mas onde é que eu posso ir? Não tem lugar legal. Mas é isso, né? Aí tem que buscar pelo seu próprio interesse, né? Então, assim, eu posso ir pela via da atividade física, eu posso entrar num grupo de corrida, num grupo de bicicleta, né? Numa academia nova, né? Ou então por outros interesses, vou fazer um curso de tal coisa, sim. né? Sei lá, vou para Porto Alegre no Instituto Ling, que tem sempre atividades culturais interessantíssimas. Eu posso conhecer alguém lá. E certamente os caminhos estão colocados. Tuas considerações finais. Então, assim, quero te agradecer, Jorge, pelo convite de novo. É sempre um prazer estar contigo aqui. Obrigado. Eu acho, assim, a tua atividade muito importante, porque é uma coisa voltada para a comunidade, né? Então, assim, o trabalho teu e provavelmente o da Vale TV também, toda né? A equipe, claro. Fazendo uma coisa direcionada, voltada para Novo Hamburgo. Adorava tuas historinhas dos bairros, né? Das pessoas, aquelas emblemáticas, assim, nossa, quanta história que eu descobri lendo aquilo, né? E que eu não sabia, né? E agora, com esse teu novo formato, né? Novo, 3º ano já, né? Apresentando questões que podem interessar para as pessoas. Quando tu me falaste, vamos falar sobre a mulher, eu pensei, o que será que ele vai querer falar sobre o Dia da Mulher? E aí tu me pergunta de site de relacionamento, não estava esperando. Né? Que coisa boa, então. E é um assunto bem interessante. Com certeza, com certeza. Gente, eu juntamente com a Jaqueline queremos agradecer muito a participação de todos vocês aqui conosco, né, Jaqueline, naquela câmera central ali, porque sem vocês aí do outro lado, ouvindo, tendo a paciência de poder prestar atenção muitas vezes nas coisas que são colocadas aqui, não teria sentido a gente fazer todo esse movimento, mas a gente também sabe o quanto isso é importante. Bem como foi dito, é comunidade, e a comunidade ela só pode se desenvolver se as pessoas de bem se manifestarem, se representarem para que todos possam viver sempre e cada vez melhor. Portanto, Jaqueline, nós queremos nos despedir, já deixando o convite para a próxima terça-feira aqui no canal 14 da NET, 6 de São Leopoldo, em Novo Hamburgo, e nas plataformas digitais para que o programa Negócio ressurja para 2023 como uma coisa boa para todos da região. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite.